sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Magalhães. Eu sou o Magalhães. No vídeo de hoje vamos falar sobre Michel Foucault, filósofo contemporâneo que nasceu em 1926 e morreu em 1984. Esse filósofo contemporâneo que vai fazer uma reflexão profunda sobre poder e conhecimento. Michel Foucault, sendo crítico, vai participar de várias campanhas contra o racismo e a favor da reforma penitenciária. Michel Foucault também vai estudar vários problemas sociais, como o sistema penitenciário, a instituição escolar, a psiquiatria e a sexualidade humana. É sobre esses assuntos que hoje vamos abordar quando falarmos da vida e das obras do grande filósofo francês Michel Foucault. Michel Foucault ele nasceu em 15 de outubro de 1926 na França. A família dele, todo mundo na família era médico ali naquela época. E ele depois veio ter a licença em filosofia, teve a sua graduação em psicologia e também se tornou professor universitário em vários países, como a Alemanha, como nos Estados Unidos, na Tunísia. Michel Foucault ele também viajou o mundo, dando palestras, fazendo conferências, e esteve no Brasil pela primeira vez em 1965 no Brasil. Michel Foucault ele escreveu várias obras, e talvez as obras importantíssimas na vida do Michel Foucault a história da sexualidade e microfísica do poder, que vamos falar daqui a pouco nesse vídeo. Michel Foucault ele veio a falecer em 1984 em decorrência da AIDS. Ele pegou a AIDS e veio a falecer. As obras do Michel Foucault, as obras principais. Michel Foucault escreveu várias obras, vários livros que são importantíssimas para a gente estudar a questão da estrutura social. Muita gente considera ele um estruturalista porque ele vai estudar as instituições, vai estudar a sexualidade, vai estudar a escola, vai estudar o presídio. Então vamos falar um pouco dessas obras do Michel Foucault. A primeira obra de Michel Foucault foi A Doença Mental e a Psicologia, que data de 1954. Na sequência, ele publicou História da Loucura, de 1961, que é a sua tese de doutorado. Depois, o Michel Foucault ele vai publicar A Doença Mental e a Psicologia, que é de 1962. Depois ele vai publicar Arqueologia do Saber, de 69. E depois ele publica Vigiar e Punir, de 1975. Ele também vai falar sobre a História da Sexualidade, que é um livro cujo projeto compreendia a publicação de 6 volumes, que entretanto não conseguiu acabar. Publicou o seu primeiro volume, A Vontade do Saber, em 1976 e em 1984, ano de sua morte, publicou O Uso dos Prazeres e o Cuidado de Si. O Michel Foucault, nas suas principais ideias, ele vai falar que a sociedade faz o uso abusivo do poder, né, por meio de suas instituições, por exemplo, por meio da escola e por meio dos presídios. Então ele vai falar dessa relação de poder que existe na sociedade atual, na sociedade moderna. Então Michel Foucault ele vai abordar essa questão não só numa questão macro do poder, mas uma questão micro também do poder. Ele fala que a sociedade, que o Estado tem uma relação abusiva de poder em relação à população, mas no meio da própria população existe esse poder, esse micropoder, quando a gente fala das relações sociais, né, das nossas relações interpessoais. Ele vai falar sobre isso, que todos nós somos titulares de um poder e que nós usamos ele constantemente, seja na nossa relação com a família,
com os amigos, com a namorada, com o namorado. Então, esse física do poder que ele vai falar, desses poderes pequenos e que está presente na sociedade e que de uma maneira nós usamos de uma maneira muito abusiva também esse poder. Então, Michel Foucault não está só simplesmente falando do poder macro, mas do poder micro e como que esse poder vai se revelando na sociedade quando as pessoas vão se relacionando entre si. E ele ainda continua falando dessa questão do poder, dessa questão da disciplina, de disciplinar o corpo, claro que por meio da escola, por meio dos presídios, ele vai falar sobre isso, e como que essa relação se dá, e ele vai falar desse olhar do poder, né, que nós temos o tempo inteiro. Principalmente hoje, né, somos vigiados o tempo inteiro. Você não é vigiado só por um instante, segundo o Michel Foucault, mas você é vigiado constantemente. Claro que é vigiado pelo Estado, o Estado te vigia constantemente, a escola também vai te vigiar, o presídio e todas as outras esferas de poder, para tentar controlar o seu corpo, o seu modo de agir e talvez também de pensar. Então Michel Foucault está trabalhando muito essa questão do poder, da questão da disciplina, da relação microfísica do poder que tem entre os indivíduos e também desse olhar de poder, de você não vigiar parcialmente a pessoa, mas de vigiar as pessoas constantemente na sociedade atual. E ainda mais o Michel Foucault ele vai falando que esse poder que existe de vigilância, esse poder ele não destrói o indivíduo, ele fabrica o indivíduo, um tipo de indivíduo que a sociedade quer. E esse poder, segundo ele, é a questão do adestramento do indivíduo. Então você vai fabricando, você vai construindo esse indivíduo, você não destrói esse indivíduo. Então o indivíduo, segundo Michel Foucault, ele é uma produção do saber e do poder, desse tipo de poder que está presente na sociedade atual. Então Michel Foucault é muito atual, porque a gente está sempre falando do poder, e hoje a gente fala do poder constantemente, seja do poder da esquerda, da direita, do centro, seja do poder do Estado como um todo, ou das religiões, da escola, que tenta, segundo Michel Foucault, adestrar constantemente e não destruir o indivíduo, mas fabricar um indivíduo diferente, um indivíduo novo para a sociedade. Então ele vai falar sempre dessa relação microfísica do poder, não só do poder macro, mas do poder micro também, como que a gente se relaciona com esse poder e como que esse poder, a gente usa esse poder para com o outro que está próximo da gente. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e dê o like, porque aqui no canal Magalhães temos vídeo toda semana falando sobre filosofia, política, religião e temas diversos. Até o próximo vídeo.